Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma vez, nós estamos aqui com o professor Tiago Albuquerque para responder a sua dúvida em meio a esse cenário de novas regras para a Previdência Social. Queixas dos nossos ouvintes e internautas sobre a demora do INSS em emitir parecer sobre os pedidos de aposentadoria ou de outros benefícios. Muitas mensagens Brasil afora, professor Tiago, com os segurados da Previdência Social na dúvida sobre o tempo de contribuição, sobre regras de transição e sobre o momento para pedir a aposentadoria. E por essa razão, e comprometido com você, ouvinte internauta, é que começamos neste momento o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Primeiro, com a dúvida do José André da Bahia. Tenho 17 anos de contribuição e 57 anos de idade. Pelos dados aqui, professor Tiago, José André tem uma longa caminhada pela frente. Isso mesmo, Zeno. Bom dia, nossos amigos ouvintes, o Alerta Geral de todo o Brasil que estão mandando aí como José André da Bahia e de todo o Brasil. José André vai esperar um pouco mais, porque ele nem tem o tempo de contribuição mínima, que seria 35 anos, nem tem a idade mínima, que com a nova regra agora da aposentadoria se estabeleceu em 65 anos de idade. Então ele vai ter que esperar mais 8 anos para conseguir o direito ao benefício dele. E pelo jeito, o Genival Bezerra, que tem 50 anos de idade e 13 anos de contribuição, também vai ter que esperar muito mais. Na mesma quadratura, Luzeno, o Genival ainda tem 50 anos de idade apenas, então ele tem que esperar até os 65 anos de idade para poder pedir a aposentadoria. E nesse caso, dizer que o Genival, a exemplo de outras pessoas que estão na condição de seguradas hoje do INSS, estão fazendo o dever de casa e precisam continuar contribuindo, professor. Perfeitamente, Luzeno, até porque o INSS ele não cobre apenas o evento da idade avançada referente à aposentadoria, mas ele cobre toda a proteção da vida da pessoa, ou seja, se um dia ele tiver um óbito, a esposa dele vai ter direito à pensão por morte, se ele ficar inválido, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez, ao auxílio doença, então é necessário contribuir, tanto para financiar a Previdência, como também para se proteger dos outros eventos que podem acontecer. Dona Maria Antônia está em Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. Tenho problemas de saúde e sofro com dores nas pernas e na coluna. Sou agricultora e gostaria de saber se posso dar entrada em algum auxílio doença. Pode dar entrada, Dona Maria. Agora, quem vai aferir, quem é que vai medir se realmente essa doença torna a senhora incapaz, é o perito médico do INSS. A gente sempre faz a recomendação que você leve todos os laudos que tiver, compra de medicamento, guia de internação, para ajudar o perito médico a formar convicção, ou seja, atestar que realmente a senhora está incapaz para trabalhar e aí conceder o benefício. Agora um recado, né, professor? Auxílio desde que tenha alguma vinculação com o INSS. Perfeitamente, né? Ela teria que ser aí contribuinte, ou como agricultora, ou como trabalhadora urbana, ela teria que ter essa contribuição para ser segurada do INSS. E um agricultor como o Henrique Alves, que liga de Goiânia, tenho 59 anos de idade e sou agricultor. Nesse caso, ele tem como se aposentar? Já está na hora, professor Tiago? Tá pertinho, o seu Henrique aí de Goiânia, um grande abraço para o estado de Goiás, tá pertinho, falta só um ano. Quando chegar aos 60 anos de idade, aí, como a reforma da Previdência não alterou a idade mínima da aposentadoria do agricultor, vai poder se aposentar aos 60 anos de idade. E o Henrique também deixou outra pergunta em relação à esposa, que tem 53 anos de idade e 13 anos de contribuição. Se essa contribuição dela for como urbana, ela só vai poder se aposentar aos 60 anos de idade. Agora, se a contribuição que ele está falando é aquela contribuição para o sindicato, e ela for agricultora também, quando ela tiver 55 anos de idade, ela vai poder se aposentar. Dona Jaci Terezinha não disse em que cidade se encontra, mas com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, já fez o dever de casa bem direitinho, professor Tiago? Perfeitamente, Luzeno. Ela já implementou os requisitos para poder pedir a aposentadoria dela, então a dona Jaci já pode fazer o requerimento dela e pedir o benefício ao INSS. Pergunta da dona Francisca das Chagas, da cidade de Granja. Meu marido tem 39 anos de contribuição e 59 anos de idade. Começou, foi cedo. Começou cedo, né? 50 anos de idade, já 39 de contribuição, começou a trabalhar quando ele tinha 11 anos de idade, pela leitura que a gente está fazendo aqui, né? E aí a resposta para a dona Francisca, lá de Granja, terra do Dr. Rafael Ponte, meu querido amigo presidente da OAB, subseção Sobral, ela já sim, esse marido dela pode pedir aposentadoria, porque ele já tem os 35 anos de contribuição, então, independente da idade, já pode se aposentar. Nesse caso, o fator previdenciário vai derrubar o valor da aposentadoria do marido da dona Francisca, professor Vai Tiago? derrubar um pouquinho o Luzenor, porque ele, somando a idade de contribuição, só tem 89 pontos, então não chega à exclusão, porque a regrazinha lá não vai ser aplicada para ele. Então, pode ser que tenha um decréscimo sim do valor que ele ganha hoje para o que ele vai ganhar na aposentadoria. Agora a pergunta da dona Francisca me deixa curiosidade, porque se ele pode, o marido dela, se aposentar com 39 anos de contribuição e 50 anos de idade, nesse caso o limite para ele seria os 35 anos de contribuição. Isso. Esses outros 4 anos, professor Tiago, se ele, o marido da dona Francisca, voltar ao mercado de trabalho, tiver novamente a carteira assinada, ele
ele pode incorporar esses 4 anos com mais 15 ou 20 anos para lá na frente conseguir outra aposentadoria? Luzenor, essa era uma tese que era defendida pela advocacia chamada de desaposentação, quando eu somava as contribuições após o primeiro pedido de aposentadoria. No entanto, em abril do ano atrasado, o STF julgou inconstitucional no recurso extraordinário 661256. Disse que eu, depois que me aposento, não posso somar aquelas contribuições para uma nova aposentadoria. Professor Tiago, vamos à Bahia. O Antônio Araújo disse que tem 65 anos de idade e 30 anos de contribuição. Pode se aposentar, pode correr agora lá para o INSS, ligar para o 135 ou então acessar o meuinss.gov.br e pedir sua aposentadoria, seu Antônio. O Antônio Vieira não disse em que cidade se encontra, mas ele fala que trabalha há 25 anos em frigorífico e mais 5 anos de insalubridade. Ele pode se aposentar, embora não fale aqui da idade, professor Tiago? Olha, esse trabalho dele no frigorífico, se ele for constatado que ele realmente expunha ele a um agente nocivo, que era esse frio em excesso, ele tiver a comprovação através de um PPP, um perfil profissional gráfico previdenciário, ele tem direito de se aposentar com 25 anos, independentemente da idade. Essa era uma aposentadoria que existia até antes da reforma. Se ele trabalhou esses 25 até antes da reforma da Previdência, ele pode se aposentar independente da idade. Gélia Martins, com 58 anos de idade, 27 anos de contribuição, está somando aqui 85 anos entre contribuição e idade. Pode se aposentar? Pode se aposentar ainda não. Aliás, perdão, não pode se aposentar ainda, porque ela nem tem a contribuição mínima, nem tem a idade, mas está pertinho. Mas a contribuição mínima, professor Tiago, 27 anos de contribuição. Pois é, mas ela teria que ter 30 para se aposentar se mulher, ou então ter a idade mínima de 60 anos. Ela nem tem 30 anos de contribuição e nem tem 60 anos de idade. Mas naquela história de 15 anos de contribuição, professor Tiago? Aquilo ali é a carência, Luzenor. Só carência, se ela tiver só carência, ela tem que ter a idade mínima. E ela não tem a idade mínima no caso aqui. Então, se ela não tem idade mínima, ela teria que ter também o tempo de contribuição mínimo, que é de 30 anos para a mulher. Irene Pessoa, no Rio Grande do Norte, tenho 56 anos de idade e sou agricultora. Dei entrada na minha aposentadoria no ano passado e o benefício veio negado. O que devo fazer? A dona Irene pode entrar com recurso administrativo para pedir a reversão desse indeferimento, ou então pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado privado e pedir para judicialmente ser concedido esse benefício se ela entender que a negativa do INSS foi indevida. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mande a sua mensagem. Estamos no rádio e na internet. Quem nos acompanha em qualquer parte do Brasil pode mandar a mensagem para o WhatsApp 085 98940 2385. Edgardino Costa, em Fortaleza, é aposentado por invalidez há 3 anos por epilepsia. Tem 64 anos de idade, foi caminhoneiro e ele diz que retiveram a CNH dele. Ele gostaria, quer saber se isso está correto, ou seja, se a retenção da carteira de habilitação é correta. É uma dúvida até bem interessante, bem peculiar, Luzenor, mas sim, há um normativo interno do INSS que quando o médico perito aposenta por invalidez, a depender da invalidez dela, ela deve comunicar ao DETRAN para realmente reter essa CNH, por entender que aquela invalidez também vai causar um prejuízo se ele for dirigir. Então, como ele tem aqui uma epilepsia, se o caso dele for grave, ele corre o risco de ter um ataque no trânsito e aí ferir não só ele, mas outras pessoas que podem bater no carro dele, colidir com ele. Então, esse procedimento é correto sim. Dona Zélia Silva quer saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria com 12 anos de contribuição e 57 anos de idade. Dona Zélia, não, porque a carência mínima, que é o que o Luzenor estava falando há pouco tempo, é de 15 anos para a mulher. Inclusive, com a reforma da Previdência, foi mantida, não foi alterada, continua sendo 15 anos de período mínimo de contribuição. Então, a senhora vai ter que esperar um pouquinho mais. Dona Terezinha Eduardo está em Santa Catarina, indignada porque deu entrada no pedido de aposentadoria há mais de 1 ano e nada até agora. Por que é isso, professor? Tanta demora? Pois é, Luzenor, aquilo que a gente tem sempre suscitado aqui no programa, né, essa irresignação dos segurados do INSS se dá em razão desse procedimento que o INSS alterou de análise de benefício, de um processo físico para um processo digital, e aí eles criaram uma fila nacional, onde são distribuídos para servidores que nem sempre são da agência onde você está localizado. E essa fila nacional ela ainda não está funcionando completamente de uma forma positiva, e aí tem levado um pouco mais de demora. Então, a senhora pode ligar para o 135, fazer uma denúncia na ouvidoria, dizer que está levando muito tempo e pedir para correr um pouquinho mais com o seu processo. Do Rio Grande do Sul chega a pergunta do José Apolo, 61 anos de idade, 12 anos de contribuição.
também ainda não atende às condições. Verdade, Luzenor. O seu Apolo vai ter que esperar aí mais 3 anos de contribuição no mínimo para ter a carência e chegar aos 65 anos de idade para se aposentar por idade. Situação semelhante, professor, da dona Domitila Guimarães, no Espírito Santo, com 65 anos de idade e 11 anos de contribuição? A Domitila realmente, dona Domitila, tá perto, tá pertinho, aí tá beirando na trave, mas tem que contribuir mais durante 4 anos. Agora também tem a possibilidade da dona Domitila, como ela já tem 65 anos de idade, se o grupo familiar dela não tiver uma renda tão grande, ela poder também requerer um benefício assistencial à pessoa idosa, que é justamente para quem já tem 65 anos e não tem a carência ainda mínima da Previdência. E o Adevar Rodrigues, que diz que tem 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ele quer saber se falta muito tempo para pedir a aposentadoria. Tá faltando ainda 5 anos, Adevar, porque você tem que ter a idade mínima de 65. Já tem a carência, que é 20 anos, a mínima é de 15 anos, você já tem, já completou. Agora falta só implementar o requisito etário, que é de 65 anos. O João Leite, em Tianguá, na região da Serra Grande, no interior do Ceará, diz que tem uma amiga que ficou viúva com uma filha de 2 meses e ele quer saber se a amiga tem direito a algum benefício. Pode ser que ela tenha direito sim à pensão por morte, mas vai depender se o marido dela era segurado da Previdência, ou seja, se ele trabalhava ou ele estava dentro do período de graça, que é aquele período que mesmo sem trabalhar, você ainda fica sendo coberto pela Previdência. Se ele provar que estava no período de graça ou trabalhando, ela vai ter direito à pensão por morte sim. E no caso dela, professor, a amiga do João Leite pode ter direito também ao auxílio maternidade se for contribuinte da Previdência Social. Perfeitamente, Luzenor. Vai ter direito ao salário maternidade se ela provar que realmente era uma segurada e como a filhinha dela aí tem poucos meses, ela tem direito ainda a receber 4 meses de salário maternidade se ela contribuía. Do interior da Paraíba chega a pergunta de Luci Ferreira. Sou agricultora, com quantos anos eu vou me aposentar? Dona Luci, a senhora vai se aposentar aos 55 anos de idade se for demonstrado que a senhora era uma segurada especial. Então ainda está, mesmo depois da reforma da Previdência, essa idade de 55 anos de idade para a agricultora. Beto Nogueira Nunes, eu fiz uma cirurgia no coração e coloquei 3 stents. Tenho direito a algum benefício? Pode ser que sim, seu Beto. Se você provar que essa cirurgia tornou você incapaz para trabalhar, aí você pode ter direito a um benefício por incapacidade. Se for temporário, um auxílio-doença. Se for permanente, uma aposentadoria por invalidez. Nós vamos à região centro-sul do Ceará, da cidade de Iguatu. Chega a pergunta de um ouvinte que não quis se identificar, de um ouvinte internauta, que ele diz o seguinte: exerço a função de coveiro em um cemitério, mas na carteira consta como servente geral. Meu trabalho possui periculosidade, mas sei que como servente geral eu não receberia esse benefício. Essa situação prejudica a minha aposentadoria? Bem importante a pergunta dele, viu, Luciano? Aproveito para mandar um abraço para a doutora Marciana Aires, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Iguatu. Olha, realmente pode prejudicar, mas se você reprovar que exercia a atividade que está divergente da sua carteira, ou seja, na carteira está com serviço geral, mas realmente você era coveiro e estava exposto lá àqueles agentes nocivos, protozoários, né, que tem muito nos cemitérios, então você pode ter direito à aposentadoria especial, sim. Você vai provar apenas que o seu contrato, na realidade, não era como servente geral, como serviços gerais, mas na verdade como coveiro. Aí para provar você pode levar foto, pode levar uma determinada a requisição do seu funcionário para enterrar uma pessoa, você vai mostrar que, na realidade, a sua profissão era diferente daquela que constava na carteira e aí pode ter direito à aposentadoria especial. Adelir, do interior do Paraná, em 2020, no mês de março, completam 10 anos que eu pago o INSS e no mês de julho eu completo 60 anos de idade. Eu já poderei me aposentar? Dona Adelir não vai poder se aposentar ainda porque ela não vai ter a carência mínima, Luzenor, que é de 15 anos de contribuição. Então ela vai ter que esperar completar 15 anos e aí ela já vai ter os 60 anos de idade e já vai poder se aposentar. Mas só quando completar 15 anos mínimo de pagamento ao INSS. Neto, em Apodi, no Rio Grande do Norte. Tenho 60 anos e possuo sindicato rural desde que tenho 18 anos. Trabalhei de carteira assinada entre 2005 e 2015. Fiz meu pedido de aposentadoria e gostaria de saber qual é o tempo que tive que minha carteira assinada, se vai prejudicar a minha aposentadoria rural. Bom dia, Neto de Apodi, Luzenor, né? Como o pessoal chama. Apodi, terra que você conhece muito bem, demais. O Rio Grande do Norte. Pois bem, Neto, olha, esse tempo que você trabalhou na atividade urbana, ele não deve prejudicar, porque a lei fala que a atividade rural ela pode ser em períodos descontínuos, ou seja, pode trabalhar na atividade rural, sair e voltar de novo para ela. Contanto que você tenha provas antes de ter ido para a atividade urbana e depois que voltou para a atividade rural, então você pode somar os períodos entre esse intervalo de atividade urbana e somar, se tiver a carência mínima de 15 anos, vai ter direito à aposentadoria sim. Mande a sua pergunta agora para o nosso WhatsApp 0800
2385, 98940 2385. Diga também que você acompanha o Jornal Alerta Geral e concorra, professor Tiago, a essa caneca para você tomar café conosco acompanhando o Jornal Alerta Geral. Basta mandar dizer, manda a mensagem, tem que ser essa mensagem para concorrer à caneca do Jornal Alerta Geral, tem que ser em vídeo. Diga, olha, eu sou Tiago Albuquerque, todo sábado eu estou ligado no Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. E a gente manda a caneca onde você estiver. Vamos voltar às perguntas, às mensagens dos nossos ouvintes e internautas. Aldenísia, na Grande Fortaleza. Minha mãe faleceu há 2 anos. Ele não tinha filhos. Nem era casada. Gostaria de saber se minha mãe tem direito a receber pensão pela morte da minha irmã. Na realidade, ela disse que a irmã faleceu, né? Perfeito. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Na lei prevê que esse pai pode pedir também a pensão do filho que mantinha uma relação de dependência econômica, ou seja, que sustentava o pai. Por que eu estou dizendo que pode ser que sim? Porque primeiro vai ter que provar que a sua irmã trabalhava ou era segurada do INSS porque estava no período de graça. E o segundo requisito que ela vai ter que provar é que realmente a mãe dela dependia da irmã, que a mãe dela pagava o plano de saúde, pagava o aluguel dela, ou seja, que ela precisava do dinheiro da filha dela e em razão do óbito da filha, o Estado vai ter que substituir essa renda dela. Então pode ter direito sim a pensão por morte. Raimunda Gomes, em Francisco Dantas, no Rio Grande do Norte. Aí, vamos voltar ao Rio Grande do Norte, professor Tiago. Tenho 55 anos, sou agricultora e dei entrada na minha aposentadoria, mas meu pedido foi negado. Já faz 10 meses que fiz o pedido e 3 meses que entrei com um recurso solicitado pelo meu advogado, mas não obtendo nenhum retorno. O que devo fazer? Dona Raimunda, pode ser que demore um pouquinho realmente mais, né? Esses 3 meses aí pode ser que chegue a 6, até 8 meses. Vai depender de onde a senhora está e qual o volume de processo que aquela vara da Justiça Federal recebe. Ou se foi com recurso administrativo, vai depender para qual junta de recurso foi distribuído. Se for um recurso administrativo, a senhora pode ligar lá para o 135, pedir o telefone lá do Conselho de Recursos e fazer uma reclamação da demora. Porque quando o recurso é distribuído, ele não pode demorar mais de 60 dias para ser julgado. Então a senhora tem essa ferramenta aí também para poder aperrear um pouquinho mais. Você que é agricultor, agricultora em qualquer parte do Brasil, fique atento, fique atenta a essa resposta ser dada pelo professor Tiago, a pergunta que nos encaminhou a Irene Crateus. Ela diz que não paga o sindicato e no próximo ano terá idade para se aposentar. Mesmo sem pagar o sindicato, eu poderei pagar 15 anos de contribuição ao INSS para dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Resposta, professor Tiago, esclarecimento para os agricultores que ficam na expectativa sobre esse tipo de informação. Perfeitamente, Luciano. Aproveito para mandar um abraço pro doutor Alexandre Maia, doutor Marcelo Cavalcante aí da UAB Crateus. Olha, a gente sempre tem alertado a população que trabalha na atividade rural. A questão de não pagar o sindicato, ela não é um óbice, ela não é um impedimento para que você tenha direito à aposentadoria. Pagar o sindicato, que realmente faz um papel importante na proteção, na defesa dos direitos do trabalhador, é importante para outras finalidades. Mas para se aposentar, ela não é o único modo de você conseguir o benefício do INSS. Se você não pagou o sindicato, mas consegue provar que tem hora de plantar, tem programa de semente do governo, tem algum benefício assistencial do agricultor, ou então que você comprou insumos agrícolas, enxadas, semente, esse tipo de coisa. Se você prova que desenvolveu atividade rural, mesmo sem pagar o sindicato, você tem direito também à aposentadoria. Bruna, no Crato, faz o seguinte relato. Meu pai tem esquizofrenia do tipo 3. Após entrar com um processo na justiça, ele conseguiu se aposentar, mas este ano o benefício foi cortado pela segunda vez. O primeiro corte aconteceu porque ele não havia feito a prova de vida. Já na segunda vez, foi devido a um erro no sistema. Tem registrado que ele tem esquizofrenia tipo 3 e no sistema consta como esquizofrenia tipo 1. O que devemos fazer? Ele pode ter o benefício de volta? Pode, Duas sim. perguntas da Bruna, professor Tiago. Pois bem, Bruna, pode sim ter direito, né? Aproveito para dar um abraço para a região do Cariri, que eu cheguei agora de lá recentemente, esses dias, Luziano, tem um preito de gratidão muito grande pelaquela região. Bruna, pode ter direito sim. Essa questão de ter sido colocado lá no formulário do laudo médico o tipo da esquizofrenia de forma errada, não é óbvio, não impede. Você pode levar um novo atestado, pedir para o médico corrigir na hora, inclusive, e aí ele pode ter o benefício restabelecido, né? Tipo 3 realmente é um tipo mais grave, que talvez impeça aí que ele desenvolva as atividades
atividades laborativas ou mesmo as atividades da vida independente sem ter assistência de alguém. Então, pode ter o benefício de volta. Pode entrar com recurso administrativo ou pode entrar judicialmente já pedindo o benefício na justiça. Vamos voltar a Crateús. João Paulo, tenho 21 anos de contribuição e 65 anos de idade, sou servidor do município. Já posso me aposentar? Receberei aposentadoria integral? É importante o João Paulo perguntar sobre a integralidade da aposentadoria realmente, Luzenor, porque direito à aposentadoria ele tem. Agora, o Instituto da Integralidade, ele foi ceifado na emenda 41 de 2003, durante o governo Lula. Então, não existe mais esse Instituto da Integralidade, salvo se você se aposentou até lá. Então, você vai ter direito ao benefício, mas esse benefício não será integral. Ele será calculado na média das suas contribuições. E como a gente começa a nossa vida laborativa ganhando um pouquinho menos, aí quando tirar a média de tudo dela, de julho de 94 para cá, pode ser que o valor que vai ter direito agora não seja integral o valor que você recebe hoje na atividade. Pergunta do Marcelo em Granja. Fui demitido e fiquei sem renda. Fiz meu cadastro no CRAS e recebo Bolsa Família. Se eu conseguir o trabalho, vou perder o benefício social? Não necessariamente, Marcelo. Tem uma faixa de renda que o CRAS, que na verdade a lei que trata o Bolsa Família exige. Se você, sua família, o grupo familiar não ultrapassar aquela renda estabelecida, você ainda pode manter o benefício. Bastiana Souza, no interior do Ceará. Sou agricultora, mas não posso mais trabalhar na roça, pois tenho 3 hérnias de disco e outros problemas de saúde que me impedem de trabalhar. Tenho direito a receber algum benefício ou me aposentar? Pode ser que sim, dona Bastiana, mas a gente sempre também tem feito esse alerta aqui, né? Que não basta estar doente, tem que provar que realmente essa doença incapacita você para o trabalho. Então, ter hérnia de disco, será que ela impede você de trabalhar como agricultor? Talvez sim, já que é uma atividade mais penosa, né? Que você tem ali, tem que se baixar para cavar, para jogar semente, enfim, para arar a terra. Então, se você provar que essa doença torna a senhora incapaz para o trabalho da agricultura, pode ter direito ao benefício, sim. Pergunta também na área agrícola é da dona Mazé em Itapiúna. Meu marido é agricultor e eu gostaria de saber se ele contribuir com o INSS, a aposentadoria dele é com um salário mínimo ou mais de um salário mínimo? Dona Mazé, a lei estipula no artigo 39 da Lei 8.213 que esse benefício do agricultor é necessariamente de salário mínimo sempre. Só vai ter um único caso que pode exceder o salário mínimo, é que se ele receber um auxílio-acidente e na época da aposentadoria ele vai somar esse valor do auxílio-acidente. Se não for esse caso aí, todo agricultor se aposenta com o salário mínimo. Celso, em Juazeiro do Norte, meu benefício do auxílio-doença foi cortado em julho deste ano, porque em 2013 sofri um acidente de moto e fraturei a clavícula direita. O pedido foi negado 2 vezes no INSS neste ano, a primeira em junho e a outra em julho. Eu entrei na justiça em 23 de outubro e em novembro foi negado o pedido do benefício. Sinto muitas dores e já levei os 2 atestados médicos. O que devo fazer? Celso, olha, se você acha que ainda realmente está incapaz, o que você pode fazer é um novo pedido administrativo e ver se o INSS concede. Se o INSS negar mais uma vez, com esse novo pedido administrativo, você pode aí entrar novamente na justiça. Não dá para entrar na justiça com o benefício que já foi negado, porque tem a chamada coisa julgada, mas com o novo requerimento administrativo você pode entrar com a nova ação e querer provar aí que realmente está ainda incapaz. Uma ouvinte ou um ouvinte de Russas tem a seguinte dúvida. Minha mãe recebe o benefício pela assistência social há mais de anos. Já que neste mês não entrou o dinheiro, o que pode ter acontecido? Olhei no meu INSS e está lá o salário desde o dia 26, mas não entra na conta. O que pode ter acontecido? O que eu devo fazer? Olha, aqui é um caso de retenção do benefício, professor Tiago. Pode ser por conta da desatualização de cadastro? Luzenor, se ela está dizendo que o INSS está constando pago, mas não entrou no banco, eu estou pensando, na verdade, pode ser um problema interno administrativo do próprio banco. Porque se não escreve no histórico de crédito, está constando lá que foi pago e só não estão constando no banco, então o problema lá está na segunda parte, né? Agora, se lá no INSS constasse que estava lá aquela parcela que ainda não foi paga, aí poderia sim ser um problema de atualização do CAD único ou de algum formulário que o INSS tem exigido. Mas se ela está narrando que no INSS consta que foi pago só no banco que não está disponível na conta, pode ser que seja um erro do próprio banco. Irene, no interior do Ceará, eu vou completar 60 anos de idade em fevereiro e tenho 25 anos de contribuição. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Dê uma boa resposta para a dona Irene, professor Tiago. A dona Irene vai poder pedir a aposentadoria dela sim, porque ela vai ter a idade mínima e já tem a carência também exigida. Pergunta da dona Maria Margarida no Piauí.
Tenho 52 anos de idade, trabalhei 15 anos de telefonista pela prefeitura, sem carteira assinada. Agora estou com 14 anos como professora, com carteira assinada pelo município. Quando poderei me aposentar? Tá pertinho aí, dona Margarida. Você vai poder entrar em uma das regras de transição que ela exige o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher, mais um pedágio de 50%. Como a senhora já tem 15 anos na prefeitura e mais 14 anos, já estava com 29. Tá bem pertinho. Agora eu queria só fazer um alerta para ela aqui, Luzenor, que a dona Margarida pode ter direito a uma conversão do tempo especial em comum. Essa atividade telefonista era considerada como uma atividade penosa no decreto 53831/64. Então, se ela hoje provar que realmente durante o período ela era telefonista e converter, ela já pode ter mais de 30 anos, somado com os 14 anos de professora, e já pode até pedir aposentadoria agora. Agora, professor, me deixou uma dúvida aí, porque a dona Margarida diz claramente que ao longo dos 15 anos que trabalhou como telefonista na prefeitura, não tinha carteira assinada. Perfeitamente, Luzenor. Isso da prefeitura não ter assinado a carteira dela não impede que ela tenha direito a reconhecer o período e averbar perante o INSS. Por quê? Porque na relação de contribuição, quem é obrigado a reter a contribuição dela e recolher, junto com a contribuição patronal, é o empregador. Se o empregador não faz isso, o trabalhador não pode ser punido. Então não pode se negar um benefício ou reconhecer um tempo de trabalho simplesmente porque a empresa não repassou ou não assinou a carteira. Agora, um detalhe mais importante ainda que isso, Luzenor, é dizer que ela ainda pode pedir o reconhecimento desse tempo. E esse reconhecimento não se dá na Justiça do Trabalho, é na Justiça Federal, já que eu estou provando que o INSS não está reconhecendo um tempo de trabalho que eu tenho. Então não precisa entrar com ação trabalhista contra a prefeitura. Se você tem amizade com o pessoal lá e não quer causar qualquer rusga, não precisa. Entra na Justiça Federal contra o INSS, porque cabia à União fiscalizar e cabia ao INSS já estar constando aquele seu tempo ali. Se a União não fez essa fiscalização do trabalho, você não pode ser punida, esse seu tempo sim deve ser reconhecido. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, em Crato, a Cleide Duarte, que nos acompanha pela FM 106.5, nessa rede de educação previdenciária também, que se estende por meio da Fundação Chapada do Araripe. Nós temos a seguinte pergunta: trabalhei de carteira assinada até janeiro de 2014 e em 2015 trabalhei de forma avulsa, engravidei em maio de 2016 e hoje minha criança tem 3 anos. Gostaria de saber se eu tenho direito ao salário maternidade, já que hoje trabalho de forma registrada. Resposta para Cleide Duarte em Crato, professor Tiago. Olha, dona Cleide, como a senhora tem aí o seu filho ainda 3 anos de idade, a senhora pode pedir o salário maternidade no período de até 5 anos. E sim, se a senhora trabalhava avulsa, mas prova que realmente a empresa deveria ter contribuído e não contribuiu, a senhora estava dentro da qualidade de segurado e terá direito sim ao salário maternidade, porque na época era segurada do INSS. Maria de Lourdes, Cabeceira dos Linhares, em Granja. Minha mãe tirava um benefício em setembro e o benefício foi bloqueado. Foi dada entrada novamente e o benefício foi negado. O que ela deve fazer? O sindicato quer marcar uma nova perícia e ela gostaria de saber se ela deve esperar a nova perícia ou entrar logo com um advogado. Aí realmente é uma decisão muito pessoal, dona Maria, porque você pode realmente esperar essa nova perícia, só que infelizmente, né, pode levar um pouquinho de tempo até o INSS agendar, realizar a perícia e dar o comunicado de decisão sua, ou você pode entrar com o advogado, né? Se você entrar com o advogado logo, a justiça também pode levar o mesmo período, porque um processo para sair até a sentença de auxílio-doença, ele demora de 4 a 6, 7 meses. Então, realmente é uma decisão muito pessoal da senhora mesmo. Raimundo Lúcio, em Fortaleza. Trabalhei 13 anos em uma empresa e hoje estou com mais 14 anos em outra empresa. Já se somam aí 27 anos. Eu gostaria de saber se esse meu primeiro emprego de 13 anos me dá algum benefício na aposentadoria, já que eu trabalhava com periculosidade e risco. Já posso dar entrada na aposentadoria proporcional? Raimundo, pode ser que sim, viu? Pode ser que você, provando que estava exposto a um agente nocivo, tenha direito à conversão desse tempo especial em comum. Agora, não poderia pedir aposentadoria por quê? Porque essa conversão ela é de 40% a mais, ou seja, os 13 anos que você trabalhou, vezes 40%, vai dar 5,2 anos. Então, se somar os 13 com os 14, dá 27, com os 5 anos, 5,2, só dá 32,2. Então, não dá porque teria que ter no mínimo 35 anos de contribuição. Agora, o direito a reconhecer o tempo especial e convertê-lo para comum, você tem direito sim. Mesmo depois de todo esse seu palavreado bonito aí, bem esclarecedor, independente da idade, o Raimundo pode conseguir esse benefício desde que tenha os 35 anos de contribuição, professor Tiago? Perfeitamente, Luzenor. Por exemplo, se ele não tivesse só 13 anos de trabalho, se ele tivesse 20 anos já de trabalho exposto a um agente nocivo, 20 anos convertendo de especial para comum, dá mais 8 anos. Então ele teria os 20 anos de trabalho com a conversão mais 8, daria 28.
18. Com os outros 14 que ele tem, ele já teria 42 anos de contribuição, já poderia pedir aposentadoria independente da idade. Pergunta da dona Antônia em Cajazeiras, Fortaleza. Eu moro em um terreno há 30 anos e o meu patrão faleceu. Os filhos descobriram e o terreno não é registrado. Eu já tenho documentação de plano safra, papel de sementes e eu gostaria de saber se eu consigo me aposentar com esses documentos, mas em outro terreno do mesmo dono. É possível, professor Tiago? É possível sim, Luzenor. Se ela demonstrar que realmente exercia a atividade, não importa em qual terreno que ela falava, que ela produzia. Ela não precisa ter a comprovação do ITR naquele terreno específico, não. Ela mostrando que comprava esses insumos, que ela tinha seguro safra, ela pode demonstrar sim que tinha qualidade segurada como agricultora e pedir a aposentadoria dela. Pergunta da dona Madalena. Bom dia, sou professora do estado do Ceará, tenho 51 anos de idade e 24 anos e 5 meses de trabalho como professora. Farei 25 anos no ano que vem. Quero saber se terei que passar um tempo com a regra de transição, caso passe a reforma para estados e municípios. Um debate adiado para 2020. Perfeitamente, PEC 133, que vem aí tentar uniformizar as regras dos regimes, né, dessas entes federativas aí, prefeituras e estados. E aí sim, se ela passar, ela está prevendo uma regra de transição que vai cobrar da senhora um pedágio, que é um tempozinho a mais aí de contribuição para que tenha direito de se aposentar, não só com 25, mas com um pedágiozinho também a mais para poder ter esse direito. Alessandra em Trairi, minha mãe pediu a aposentadoria no ano passado. Em novembro o benefício veio negado. Ela colocou novamente na justiça e mais uma vez o benefício foi negado. O que eu posso fazer agora? Ela tem 56 anos de idade e é agricultora. Pelo tempo de idade, pela idade, já está enquadrada no perfil da aposentadoria. Mas faltam outros detalhes, professor. Isso mesmo, Luzenor. O agricultor ele tem que ter a idade mínima de 55 anos, mulher, e 60 homem, mas além disso ele tem que provar que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural. E essa comprovação se dá através de várias provas que ele pode apresentar. A compra de semente, o seguro safra, o ITR, ou seja, toda aquela documentação que normalmente o agricultor tem. Se a sua mãe já entrou com pedido e foi negado, inclusive na justiça, o que aí é a coisa julgada. Ela não pode entrar na justiça com esse novo pedido, mas ela pode sim fazer um novo requerimento do INSS, ver se o INSS avalia que ela tem direito ao benefício, e aí se o INSS negar novamente, ela pode entrar com nova ação judicial para comprovar. Ana Paula em Itapiúna tem uma dúvida, professor Tiago. Gostaria de saber quais documentos são necessários para dar entrada no salário maternidade. Ana Paula, olha, você tem que levar a certidão do seu filho, tem que levar a sua carteira de trabalho, se a senhora for uma trabalhadora urbana, tem que levar o comprovante de endereço e vai ter que levar também o CPF, o seu CPF e o RG. Mas toda essa relação de documentos, você pode entrar no site meuinss.gov.br, que para cada benefício vai ter lá a lista de qual deve ser levados para a agência. Eu contribuo para o INSS pelo Bolsa Família, baixa renda. Eu queria saber se quando chegar a hora de pedir mini aposentadoria vai ter algum problema. A dúvida é da Silvandira de Quixeramobim. Dona Silvandira, bom dia. Olha, muito pertinente a pergunta dela, Luzenor. Por quê? Porque a contribuição desse segurado baixa renda, que é com a alíquota de 5%, ela não gerava o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só que agora com a reforma da Previdência não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a sua contribuição vai servir para qualquer aposentadoria por idade, de acordo com as novas regras. É importante e pertinente eu falar, por quê? Porque tinha gente que tinha medo. Olha, eu contribuo como segurado de baixa renda. Será que eu vou perder direito a alguma coisa? Perdia, porque antes existia a aposentadoria por tempo de contribuição. Como não existe mais, agora ela serve para todos os fins. Vou renovar aqui, professor Tiago, o nosso recado para os ouvintes e internautas em qualquer parte do Brasil. Mande uma mensagem dizendo que está acompanhando o Jornal Alerta Geral pelo rádio ou pela internet, mas a mensagem tem que ser gravada com imagem. Aí você concorre a esta caneca. Repito, para você continuar ouvindo ou vendo o Alerta Geral pelo rádio e pela internet e tomando café com leite em qualquer parte do Brasil. Neuba, em Russas. Ela tem 37 anos, que recebe uma pensão por morte. Agora, em abril, fez 55 anos de idade e deu entrada na aposentadoria. Tem mais de 7 meses que solicitei e agora eles pediram uma exigência de outra declaração rural. Isso pode impedir que eu consiga meu benefício com essa nova lei? Tem 15 anos para pagar, que eu pago o sindicato. De forma nenhuma, dona Neuba, porque a senhora já tem a idade mínima e a regra nova agora da aposentadoria para o trabalhador rural não foi alterada. Então, continuam sendo 55 anos de idade. Então consiga lá cumprir essa exigência, traga essa nova declaração que não vai ter qualquer impedimento para ter direito ao benefício e ainda vai ter direito a receber a pensão e a aposentadoria porque elas são acumuláveis. Dona Célia em Guaraciaba do Norte quer saber
Quando pode dar entrada com o pedido de aposentadoria? É professora do município desde 1994, 25 anos de contribuição e tem 50 anos de idade. Perfeitamente. Se a senhora já tinha esses 25 anos até antes da entrada da emenda, que foi agora dia 12, a senhora já pode sim pedir o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do professor, já que até a entrada da emenda a mulher bastava ter 25 anos de magistério e independente da idade ela podia aposentar. O Valdecim Groaíras, professor Tiago, diz que deu entrada no pedido de aposentadoria pelo sistema, creio que seja do INSS. Aí ele fala que a funcionária do sindicato deu entrada de outra forma, isso vai ter algum problema? Ele disse que deu entrada no dia 11 de setembro, nasceu e se criou na roça e queria saber se pode ter algum problema por ter solicitado nesse sistema. De forma nenhuma. É inclusive realmente através desses acordos de cooperação com o sindicato que tem sido feita dada a entrada nesses benefícios, né? O INSS ele tem um ACT, que é um acordo de convênio, uma cooperação técnica com essas entidades, sindicatos de diversas classes, e aí para tentar filtrar e já trazer logo com a documentação mais completa, mais bem preenchida, mais bem instruída, é através desses sindicatos que está sendo feito realmente esse benefício. Então não vai ter problema nenhum, não. Você quer saber o que acontece quando você, homem ou mulher, não contribui para a Previdência Social? É justamente essa resposta que o professor Tiago vai dar para a dona Marta em Tauá, que pergunta o que pode acontecer com o esposo dela, que trabalha com pequeno comércio, se ele tem direito à aposentadoria, mas nunca contribuiu com o INSS. Dona Marta não vai poder se aposentar porque ele tem que ter uma filiação e essa filiação exige a contribuição. Então, como ele tem uma atividade urbana, com atividade obrigatória, ele tinha que ter contribuído. Agora também não se desespere totalmente aí, porque como ele tem 50 anos de idade, ele pode começar a contribuir agora e aí ele vai ter direito a se aposentar quando ele completar a carência mínima e a idade. Só que se ele nunca contribuiu antes da reforma da Previdência, até dia 12 de novembro, ele vai ter uma carência agora um pouquinho maior, que não vai ser de 15 anos, vai ser de 20 anos. Então, apesar de aos 65 anos ele completar a idade, se ele não contribuir antes da reforma, ele só vai se aposentar aos 70, porque é quando ele vai preencher a carência mínima de 20 anos. E aqui, professor Tiago, ele pode contribuir como pequeno comerciante pelo MEI, né? Na que forma é o da Lei Complementar 123. Individual. Perfeitamente. Na forma da Lei Complementar 123 de 2006, pode contribuir como microempreendedor individual e aí com a alíquota reduzida, pagando apenas 5%, ou seja, menos de R$50 por mês. E o outro aspecto positivo aqui de quem começa a contribuir, e no caso o esposo da Marta, é que ao longo dos próximos anos que ele estiver na condição de segurado do INSS, se acontecer algum problema de saúde, ele pode receber um auxílio, pode receber uma aposentadoria por invalidez, ou, no caso de morte, pode deixar a pensão para a viúva, não é isso, professor Tiago? Perfeitamente, Luzenor. Esse trabalho que você faz de educação previdenciária, de instigar as pessoas a contribuir, é maravilhoso, porque elas têm que perceber que realmente pagar a Previdência, ela não é só o direito à aposentadoria, mas toda essa proteção que vai desde a tenra idade, quando sua mãe pede um salário maternidade, que pode lhe cobrir durante uma invalidez temporária, uma invalidez permanente, que pode lhe cobrir se você vier a óbito e aí sua esposa ia ficar sem renda, mas a Previdência cobre isso aí. Então é importante realmente que durante esses 20 anos que ele ainda estiver cumprindo a carência, ele vai ser coberto para qualquer evento que impeça ele de trabalhar. Tem uma boa pergunta do Djalma em Ubajara. Quem está afastado do trabalho por problema de saúde tem direito ao 13º salário? Não estou recebendo pelo INSS. Olha, não, o INSS paga, mas se você está afastado e a empresa que está ali pagando, né, se ela tiver um acordo de suspender o seu contrato de trabalho e ela ficar lhe pagando sem você o INSS, ela também teria que lhe pagar esse 13º porque o seu contrato estaria apenas suspenso. Geraldo Ribeiro dos Santos em Milagres. Eu vou fazer 65 anos de idade agora, no dia 10 de janeiro, e tenho 34 anos, 10 meses e 26 dias de contribuição. Eu queria saber qual é a melhor regra para eu pedir minha aposentadoria. Seu Geraldo, a gente tem que fazer isso aí, ó, na ponta do lápis, porque a gente tem que saber quando o senhor começou a contribuir, qual era a média de todos os meses que você contribuiu, para saber se o melhor é você se encaixar na regra nova ou na regra de transição. Apesar da regra nova ter dificultado o acesso ao benefício, Luzenor, tem uma coisa bem interessante nela, que ela não limita a alíquota do benefício a 100%, como era na regra anterior. Então, se você tiver a soma de pontos de contribuição que exceda 100% do salário, a regra nova pode ser mais benéfica, mas a gente só sabe quando
fizer o cálculo e o seu planejamento previdenciário. Por isso que é importante que você procure um advogado previdenciarista ou então a defensoria para fazer esse cálculo na ponta do lápis para ver qual é a melhor regra para você. Milton Sérgio está na Grande Fortaleza e começa assim, professor. Parabéns pelo programa. Obrigado, seu Milton. Eu tenho 54 anos e 22 anos de contribuição. Se eu pagar até eu completar os 65 anos de idade, no caso, mais 12 anos, como fica a minha aposentadoria? Vai ficar concedida, né? Porque você vai ter a carência e vai ter a idade mínima. Obrigado pelos parabéns, seu Milton. Então, continua contribuindo aí, porque quando completar os 65 anos de idade, você vai estar aposentado. João, em Caririaçu, tem a seguinte dúvida, professor. Sou funcionário público, tenho 60 anos de idade e 28 anos de contribuição. Já posso bater na porta do INSS? Só não, seu João, porque você vai ter que estar esperando aí a sua idade mínima também, que é de 65 anos para o homem. Se você já tivesse 35 anos de contribuição, poderia se aposentar. Mas como não tem essa contribuição mínima, então vai ter que esperar a idade mínima, que é 65. Suzana, em Quixeramobim, minha mãe é agricultora e vai completar 55 anos em junho do ano que vem. Mas meu pai já trabalhou de carteira assinada. Isso interfere para ela se aposentar? Não deveria interferir, Suzana, porque a lei permite que você seja agricultora e o seu cônjuge seja uma atividade urbana. Só que às vezes o servidor do INSS pode ter um preconceito, pode achar assim, olha, se o marido dela trabalhava na atividade urbana, ela não vai se sujeitar ao trabalho mais pesado da agricultura. Mas, em tese, na lei, não tem qualquer impedimento. Se, eventualmente, o INSS negar, porque o servidor entende que não dá para você ser agricultora se o seu marido já traz uma renda fixa para casa, a senhora pode entrar com um recurso administrativo e alegar que a lei não trata nenhum impedimento. Mas é uma interpretação, se real, professor Tiago, puramente preconceituosa, porque eu posso muito bem morar, por exemplo, na cidade de Quixeramobim, na área urbana, e ter uma atividade rural. Todos os dias me deslocar para a roça. Qual é a dificuldade, qual é o problema? Pois é, Luzenor, realmente é uma questão de preconceito mesmo, porque a lei não veda. E esse preconceito é maior ainda quando o homem exerce atividade urbana e a mulher alega que é agricultora. Quando é o inverso, é a mulher que trabalha de carteira assinada, como merendeira, como a doméstica na casa. Até o servidor do INSS pensa assim, não, a mulher trabalha, mas o homem, né, pelo machismo, pela nossa cultura, ele não vai ficar só recebendo dinheiro dela. Então ele vai realmente trabalhar na agricultura. Quando é o inverso, que é o homem que trabalha na atividade urbana e a mulher alega que é agricultora, aí normalmente o INSS pensa, não, essa mulher não vai trabalhar na atividade penosa, já que o marido traz essa renda fixa para casa. Mas como você disse, é mero preconceito porque a lei não veda. Essa explicação sua foi dada para Suzana em Quixeramobim e coladinho em Quixeramobim nós temos uma pergunta que chega de Quixadá, é do José Maria. Tenho 68 anos de idade, 12 anos e 5 meses de contribuição. Vou entrar em alguma regra de transição? Sim, você pode entrar na regra de transição, como também vai ter direito à aposentadoria já quando completar 15 anos, que é a sua regra, né? Essa regra transitória, na verdade, ela permite você, que já estava afiliado antes da emenda, se aposentar com 15 anos. Por que isso é bom? Porque se você começasse a contribuir só depois da emenda, você não teria só 20 anos, você teria, não teria que contribuir só 15 anos, teria que contribuir 20 anos, ou seja, estaria bem mais longe aí. Mas como você já estava contribuindo antes da emenda, já vai ter direito a se encaixar nessa regra que permite se aposentar só com 15 anos de carência. Pergunta, professor Tiago, do Carlos em Fortaleza. Estou conferindo aqui o celular, porque o pessoal da produção fica pressionando a gente aqui. Olha, termina, pula, vai. Mas vou aqui, tem espaço para uma pergunta. O Carlos em Fortaleza. Tenho um problema pulmonar e tenho 3 hérnias de disco e um bico de papagaio. Recebo auxílio doença e tenho 40 anos. Já posso me aposentar? Aposentar por idade, não. Talvez você possa se aposentar por invalidez, mas você vai ter que mostrar para o perito médico do INSS ou da Justiça que realmente essa hérnia, esse bico de papagaio, ele impede realmente você exercer a atividade. Então, por idade não pode, mas pode tentar provar que está inválido e aí tem direito à aposentadoria por invalidez. Manuel Viana em Baturité. Professor Tiago, prepare aí a sua calculadora. Tenho 64 anos de idade e 30 anos de contribuição. Desses 30 anos, 8 contribuí com o teto máximo de 10 salários mínimos, 6 com 5 salários mínimos e 16 anos com 2 salários mínimos. Quando eu me aposentar, com quanto irei ficar? Olha, seu Manuel, não dá pra gente fazer esse cálculo, porque primeiro a gente teria que saber quando se deu essa contribuição. Porque você fala que contribuiu 10 anos com o teto, mas eu não sei se foi antes de julho de 94. Se foi antes de julho de 94, essas contribuições nem contam, porque antes do Plano Real não se utiliza como base do período base de cálculo, chamado PBC. Então a gente teria que fazer, na verdade, um cálculo mais preciso num programazinho lá que a gente usa normalmente para poder saber o valor da sua aposentadoria. Além disso, a gente também tem que calcular a sua média, né? Quanto foi esse teto
teto, qual foi o período, quanto não foi o teto, qual foi o período também. Somar tudo isso aí, tirar uma média aritmética dos 80% maiores salários e fazer o cálculo. Mas isso demanda que seja feito na ponta do lápis e até se tiver ajuda do Excel ou de um programazinho de cálculo previdenciário para poder ajudar mais. Mas olha, seu Manuel, a notícia também para o senhor, embora a resposta não tenha sido precisa, porque faltam dados em relação a esse tempo, a esses valores, mas o certo é que o senhor fez direitinho o dever de casa e é um privilegiado porque vai garantir a aposentadoria junto ao INSS. Catiane em Itatira, professor Tiago, faz o seguinte relato. Minha mãe é aposentada e tem uma irmã que tem um BPC e foi preciso passar o cadastro da família dela para o meu nome devido a minha mãe ser aposentada. Desde então, eu não posso receber para minha filha devido ao benefício dela. Na minha casa, são 7 pessoas com 2 salários para toda a família. Segundo o assistente social do município, não pode minha irmã ficar no cadastro da minha mãe, pois irão cortar o benefício dela. Está certo, professor Tiago? Olha, Luzinon, realmente o benefício assistencial ele demanda que haja um requisito de miserabilidade ou vulnerabilidade social. E como é que isso é medido? Eu pego todas as pessoas daquele grupo familiar da pessoa que vai pedir o benefício e eu tiro pego a totalidade dos rendimentos e divido pelo número de integrantes da família. Aí eu tiro a renda per capita, a renda por cabeça. Quando essa renda ela é igual ou superior a 1/4 por pessoa, o INSS entende que não há miserabilidade e aí realmente pode cortar o benefício. Esse pode ser o caso dela. Agora, se estiver causando algum constrangimento, não está no seu próprio nome, esse benefício, né, a sua filha constando no seu endereço, ou se você quiser alterar e eventualmente o INSS suspender, não tem problema, porque você entra com a medida judicial e essa medida judicial ela entende que a renda pode ser um pouquinho superior e aí vai ter direito a manter o benefício. Eu já fiz os cálculos aqui, professor Tiago. Eu calculei o seguinte, se 7 pessoas dentro da mesma casa recebem, no geral, 2 salários mínimos, a renda per capita, ou seja, por cabeça, é no valor de R$285, ou seja, ela se enquadra na condição de receber o benefício social. E aí, ou então, não? Isso mesmo, né? Como a gente tem 2 salários e são 7 pessoas, na verdade, Luzinon, não ultrapassa um pouquinho, né? Ultrapassa 1/4. Né? Porque são 2 salários e são 7 pessoas. Se tivesse mais de 8, é que ficaria abaixo de 1/4. Então, como só tem 7 pessoas, né? Apesar de dizer só 7 para 2 salários, mas é o requisito que ela exige, né? Como tem 7 pessoas e 2 salários, estaria extrapolando um pouquinho o limite que o INSS entende. Mas, como ele disse, fica tranquila. Se eventualmente o INSS suspender ou cessar o benefício, você procura um advogado previdenciarista que ele vai lhe ajudar a entrar com medida judicial para ser restabelecido e ser mantido. Vitor, em Icó, minha esposa tem 56 anos de idade e agora em janeiro completa 30 anos de contribuição. Ela é concursada, já tem direito à aposentadoria? Ela vai ter, Vitor, aproveita e mandar um abraço pro doutor Júnior, doutor Rian, a Nicolau aí de Icó, ela pode ter direito sim, né, porque ela já vai ter o tempo de contribuição mínima. Agora, como ela só completa em janeiro, ela talvez vai ter que pagar um pedágiozinho aqui em razão da regra de transição, porque ela não tinha preenchido os requisitos antes da emenda. Então ela vai ter que pagar 50% do tempo que faltava à época da emenda para ela estar aposentada. Professor Tiago, eu quero aproveitar o seu abraço para também mandar um abraço para o Carlinhos Nunes, que dirige a FM Papagaio 97.5 em Icó, que diariamente transmite o Jornal Alerta Geral nessa prestação de serviço para a população da região do Vale do Salgado. José Ferreira, em Russas, sou vigilante, tenho 25 anos de contribuição. Gostaria de saber se com a reforma da Previdência eu tenho o direito de dar entrada agora na aposentadoria especial, sendo que tenho 25 anos completos de contribuição como vigilante armado. As perguntas hoje estão bem pertinentes, viu, Luzinon? Interessantíssima a pergunta do José, porque na reforma da Previdência havia uma supressão ao reconhecimento da atividade por periculosidade e por categoria profissional. Mas aí o senador Paulo Paim fez uma batalha quase quixotesca para, na última hora, no apagar das luzes, realmente tirar e suprimir isso do texto. Ou seja, não foi estabelecido a vedação ao reconhecimento da periculosidade e da categoria profissional. Então, há a possibilidade ainda que uma atividade considerada nociva por ser aquela categoria só, ela ainda seja reconhecida. Então, como a emenda não vedou, a gente entende sim, em razão do que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu no recurso especial 14.10.057 do Rio Grande do Norte, é possível o reconhecimento da atividade como vigilante e aposentadoria aos 25 anos. Quero a sua atenção especial, professor Tiago, para essa pergunta da Patrícia Fidelis, em Aratuba. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu morava com o pai dos meus filhos e em 2000
2005, ele sofreu um acidente e foi a óbito. Queria saber se eu tenho o direito de receber uma pensão. Ele trabalhava catando latinha, só que no papel de óbito dele, o irmão botou como se fosse comerciante. Eu sempre fui agricultora e ainda sou. Um dos meus filhos tem 17 anos e a outra 19 anos de idade. Olha, dona Patrícia, a resposta não vai ser tão boa quanto talvez você esperava. Porque quando ele desenvolve a atividade por conta própria, então a obrigação de contribuir, ou seja, de recolher o INSS é dele mesmo, né? Se ele catava latinha e ele fazia isso por conta própria, realmente ele tinha que ter contribuído para ter direito à pensão. Agora, se ele era empregado de uma empresa que trabalha com reciclagem, ou seja, se ele era um funcionário da empresa, aí sim, a obrigação era da empresa, aí você pode pedir a pensão por morte, porque a empresa tinha que ter feito o recolhimento. E mesmo se ela não fez, você não pode ser punido. O trabalhador tem direito ao reconhecimento. Agora, se era catador de latinha por conta própria, realmente aí não teria direito, porque ele que tinha que ter recolhido em vida. César, em Fortaleza, um homem que tem 35 anos de contribuição e 63 anos de idade pode se aposentar? Essa é a primeira pergunta. E ele joga outras duas. Será integral? Como será calculada, nesse caso, a aposentadoria? Boa pergunta, César. Se você tinha esses 35 anos até antes do dia 12 de novembro, que quando foi publicada a emenda 103, você sim tem direito à aposentadoria independente da idade, porque o requisito era só tempo de contribuição. 35 anos homem, 30 mulher. Se tem um tempo de contribuição, independente da idade, já pode se aposentar. A aposentadoria será integral? Não existe esse instituto da integralidade no regime geral, nesse regime que é administrado pelo INSS. O cálculo é feito com base numa média aritmética, onde eu descarto 20% das contribuições para quem estava aposentado, quem tinha preenchido o requisito até a data da emenda, descarto as 20% menores e calculo só 80% maiores. Aí não dá para lhe dizer quanto é que vai ficar o valor, porque eu teria que saber o seu histórico de contribuição, quanto é que eram os seus salários para a gente calcular essa média. Mais uma dúvida de Irene de Santa Quitéria. Gostaria de saber se eu tenho direito ao salário maternidade. Sou agricultora. E se eu tiver direito, o que faço e preciso fazer para dar entrada no benefício? Hoje é a segunda ou a terceira Irene, né? Tem terceira Irene. Já estou calculando aqui, viu? Anotando. Um abraço aí para dona Irene, o pessoal de Santa Quitéria, minha tia, meu tio João de Deus aí. Um abraço para toda a cidade. Olha, dona Irene... Parece que você passa por todos os municípios, né? Já mandou um abraço aqui para Icó, para Juazeiro, para todo canto, para o Crato, para Iguatu e agora para Santa Quitéria. Diz onde é que mora a tua tia, porque quando a gente passar em Santa Quitéria, porque lá nós temos a FM 97.3, a gente para na casa da tua tia para tomar café, Thiago. Você procura lá a tia Meire, esposa do João de Deus, e aí você vai tomar um café lá com ela lá, que ela é uma pessoa muito conhecida na cidade, já foi secretária de saúde da cidade. Tia Meire, um grande abraço. Aproveita para fazer isso, Luzenor, pra gente pedir depois para eles ajudarem a divulgar o nosso trabalho, né? Sem a gente dúvida. manda um abraço, aí eles ouvem na rádio e dizem, olha, ouve lá o Alerta Geral, porque meu sobrinho vai falar do meu nome. Aí difunde nosso trabalho. Já está feito o registro. E a resposta? A Irene pode ter direito sim ao salário maternidade. Ela vai apenas ter que comprovar que ela tinha um exercício da atividade de agricultora nos últimos 10 meses antes dela se afastar em razão da maternidade. Como é que ela faz para dar entrada? Ela procura lá o site meuinss.gov.br e já dá entrada de acordo com aqueles requisitos que eles vão exigir lá, que é a certidão de nascimento, carteira de trabalho, comprovante de endereço, identidade dela, tá bom? Pode também procurar o seu sindicato e de repente ele já tem um acordo de cooperação com o INSS e aí o pessoal do sindicato já lhe ajuda também a destinar esse pedido. Professor Tiago, José Reis está em São Paulo e espera uma boa resposta sua. Ele tem 60 anos de idade e 7 meses. 60 anos e 7 meses de idade, mais 34 anos e 7 meses de contribuição. Em março de 2020, já poderá dar entrada no pedido de aposentadoria? Vai ter que contribuir só um pouquinho a mais, que é só um pedágiozinho. E deixa eu ver aqui, o José nosso José Reis. Seu José, e vai ser bem pouquinho, por quê? Porque a regra de transição que cobra o pedágio, ela pede que você pague apenas 50% a mais do tempo que faltava na época da publicação da emenda. Como o senhor já está com 34 anos e 7 meses de contribuição, esse tempo que está faltando é apenas de 5 meses. Então o seu pedágio vai ser de menos de 3 meses para você ter direito a se aposentar. Creuzanir, em Ibaretama. Eu tenho 3 cirurgias no coração. Meu benefício foi cortado e sou viúva. Tenho um filho de 15 meses e eu tenho direito a esses 2 benefícios? Pode ter direito sim. Agora a senhora vai ter que provar que realmente a cirurgia tornaram a senhora incapaz para trabalhar. Aí pode pedir a aposentadoria por invalidez, desde que a senhora seja segurada do INSS. Ou seja, que a senhora desenvolva a atividade, esteja contribuindo, se for uma atividade urbana, ou que prove a atividade rural. E aí não precisa contribuir, mas apenas mostrar realmente a atividade.
atividade. E pode acumular, sim, a aposentadoria com a pensão. O Valdemar, em Santa Catarina, diz o seguinte: eu sempre assisto vocês. Ou seja, o Valdemar está ligado pela internet nas nossas redes sociais do Ceará agora. Gostaria de saber como está a minha situação. Tenho 63 anos de idade, 17 anos de contribuição. Com 65 anos me aposento ou tenho que pagar o bônus, o pedágio? Não vou me furtar e também mandar um abraço para minha tia Jane Célia, aí de Santa Catarina. Um grande abraço. A minha irmã tá lá com ela hoje em dia. Um abraço pessoal de Santa Catarina aí. Valdemar, você vai se aposentar porque a idade mínima exigida é justamente 65 anos de idade. Então, como você vai cumprir esse requisito etário, você não vai ter que pagar pedágio nenhum. Pergunta que vem de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Meu esposo Valdeci estava recebendo auxílio-doença há 6 anos e tem 2 anos que suspenderam esse benefício. Já está na mão de um advogado e está na justiça, mas até agora não temos resposta. O que aconteceu, professor Tiago? Olha, pode ser que esteja ainda em grau de recurso. Pode ser que o INSS tenha concedido... Perdão, pode ser que o juiz tenha concedido o benefício, mas aí o INSS se resignou, não ficou satisfeito, entrou com recurso. Ou então pode ser que o juiz tenha negado o benefício, aí o seu advogado é que entrou com recurso para pedir para o segundo grau analisar. Então pode ser que esteja pendente ainda de julgamento. E essa demora pode se dar em razão disso. A senhora pode procurar o seu advogado, já que você confiou ele em primeiro momento. Aproveita e pergunta: olha, doutor, o que está acontecendo? Está demorando? Se a senhora não quiser, se tiver tido alguma rusga, vai direto lá na vara federal e pergunta como é que está o trâmite desse processo. 2 minutos, 2 perguntas, 2 respostas, professor Tiago. Sem identificação, vem do Espírito Santo a mensagem do ouvinte ou do nosso internauta. Como fica a aposentadoria de quem tem 51 anos de idade e 33 anos de previdência social pagos na área privada? Fica bem pertinho de se aposentar, porque vai ter que pagar um pedágio de apenas de 50% de 2 anos, que era o que faltava para se aposentar. Então vai ter que pagar 1 ano a mais. Quando completar 36 anos de contribuição, vai ter direito de se aposentar independente da idade. Essa resposta vale tanto para o homem quanto para a mulher? Sim, o pedágio é de 50% do tempo que faltava à época da publicação da emenda. E a última pergunta, que foge um pouco do campo previdenciário, na área trabalhista, vem de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Minha filha trabalhou quase 8 anos contratada e mandaram ir embora, sem direito a nada, sem aviso e tudo. O que ela precisa fazer? Ela pode entrar na Justiça do Trabalho com reclamação trabalhista e pedir todas as verbas resilitórias, as verbas rescisórias, que é o 13º proporcional, o terço de férias proporcional, o aviso pré-indenizado, enfim, todas aquelas verbas que são inerentes à resolução do contrato de trabalho por conta do empregador. Vamos encerrar por aqui, professor Tiago, porque a produção já mandou o recado pra gente, o tempo acabou. E nós devemos a você, ouvinte, internauta, resposta a muitas outras perguntas e mensagens que ficaram aqui. Mas mande a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385 e aqui você será contemplado ou contemplada com os esclarecimentos do professor Rafael Castelo Branco ou do professor Tiago Albuquerque, que hoje nos faz companhia. Professor Tiago, mais uma vez o nosso muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana para você e aos nossos ouvintes e internautas espalhados por todo o Brasil. Um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes.